abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos ler este texto aqui. O título da mensagem é Mãe, uma pessoa inspiradora, uma pessoa que nos influencia. Este capítulo 20, versículo 12 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Até aqui. Iremos ler outros versículos, mas o tema hoje da nossa mensagem tem a ver com as mães. O estadista americano Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos e ele afirmou o seguinte: a mão que embala o berço governa o mundo. A mão que embala o berço governa o mundo. Mesmo tendo ele, este presidente, perdido a sua mãe muito cedo, Lincoln disse que tudo o que era, tudo o que viria a ser, o devia à sua mãe. E por isso liderança, como sabem, é sobretudo inspirar os outros, influenciar os outros. E quanto à mãe deste presidente dos Estados Unidos, ele reconheceu quanto a sua mãe, na sua infância, uma vez que ela morreu cedo, influenciou, inspirou a sua vida. É por isso que ser mãe é ser líder, porque se calhar ninguém influencia tanto os filhos como uma mãe. A mãe carrega os filhos no coração, carrega os filhos no seu ventre, nos seus braços, nos seus sonhos, nos seus projetos. E por isso mãe é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que vai influenciar os seus filhos debaixo das leis de Deus, debaixo do Evangelho de Jesus. E por isso hoje eu queria destacar 4 pontos importantes sobre as mães que inspiram os seus filhos e o impacto que elas têm na vida dos seus filhos. E por isso o primeiro deles é mãe, uma pessoa que inspira os filhos pela oração. Pela oração. Muitas mães, por causa da sua fé em Cristo, influenciaram decisivamente a vida dos seus filhos pela oração, porque colocaram os seus filhos perante Deus sempre em oração. Vamos ver 2 exemplos. Um deles, Ana. Nós conhecemos a história de Ana, encontra-se em 1 Samuel capítulos 1 e 2. E Ana orou pelo seu filho Samuel ainda antes dele nascer. Antes dele nascer. E prometeu, em oração, entregá-lo para o serviço de Deus depois que ele nascesse. A história de Ana é conhecida, ela era estéril, ela não podia ter filhos, porque o próprio Deus estava a agir assim na vida dela. Diz a palavra de Deus que Deus havia cerrado a sua madre, e naquele tempo, ser uma esposa sem filhos era um problema social, trazia dor e trazia muitos estigmas. Não eram bem vistas as mulheres casadas que não tinham filhos. E depois Ana ainda teve de enfrentar outros problemas. Teve que enfrentar a zombaria da sua rival, porque o marido dela tinha 2 mulheres. Teve de enfrentar a incredulidade do seu marido e também a censura do seu sacerdote Eli. No entanto, Ana não desistiu, não se resignou à sua situação de ser estéril e ela continuava a orar. Eu vou só aqui destacar 2 versículos que estão lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Ela não se resignou àquela situação.
E nós lemos lá no versículo 9, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amargura na sua alma, muita tristeza, mas diz, ela não desistiu. Continuou a confiar em Deus, diz, orou ao Senhor e chorou abundantemente. É o seu testemunho. E ela orava pedindo um filho. E houve um dia em que ela, além de pedir um filho, ela prometeu que se tivesse um filho, rapaz, o iria entregar para ele servir ao Senhor toda a sua vida. Fez esse voto a Deus. Prometeu que se Deus lhe desse um filho, disse, se me deres, eu vou devolver esse filho. Não vou ficar com ele. Olha a atitude dela, para que ele possa servir-te todos os dias da sua vida. E nós lemos que Deus ouviu a sua palavra, ouviu o seu clamor, ela concebeu e deu à luz o seu primeiro filho, Samuel, que veio a ser, no tempo dele, o maior juiz, o maior profeta e o maior sacerdote na sua geração. E lemos lá no versículo 12 o seguinte: sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Quer dizer, ela perseverou em orar, até que Deus respondesse. Portanto, uma mãe que não desistiu de orar. E, realmente, nós precisamos de mães que ousem orar e consagrar ao Senhor o melhor daquilo que Deus lhes possa dar. Mães que coloquem os seus filhos perante Deus em oração. Mães que consagrem os seus filhos para Deus, para cumprirem os propósitos de Deus. Que inspiração para o seu filho foi Ana. Certamente, quando o seu filho cresceu e lhe perguntou porque é que ela o ia deixar lá no tabernáculo, ela explicou-lhe, certamente. Não está escrito, mas possivelmente. Temos depois outro exemplo, agora uma mulher que também clamou muito pelo seu filho, que foi a mulher cananeia. Nós temos esse relato, eu vou ler para os irmãos no Evangelho de Mateus. E esta mãe tinha uma grande aflição. Sabemos a história. A sua filha estava gravemente endemoninhada. E ela vivia em grande aflição. E ela não desistiu de rogar ao Senhor Jesus pela sua filha. Diz, eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Ela clamou, ou seja, ela pediu a Jesus, não desistiu. Ela ouviu falar de Jesus, do seu poder, dos milagres, ela procurou, Jesus encontrou e clamava, pedia, suplicava pela sua filha. E ela triunfou porque prevaleceu na oração, de tal forma que ela recebeu um dos maiores elogios de Jesus. No versículo 28 de Mateus 15 lemos, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ó mulher, grande é a tua fé. Portanto, esta mulher cananeia, hoje também precisamos de mães que não cessam de interceder pelos seus filhos e que jamais abrem mão de colocar os seus filhos perante o Senhor em oração. Portanto, primeira lição de hoje, mãe, uma pessoa inspiradora, que inspira os filhos pelo seu exemplo de oração. Em segundo lugar, temos mãe, uma pessoa que inspira os filhos pelo ensino da palavra de Deus. Pelo ensino da palavra de Deus. E esse é o exemplo que nós temos,
também nas Escrituras, porque mãe é uma educadora, a sua responsabilidade é grande. A palavra da sabedoria, a palavra de Deus, a instrução da verdade devem estar nos lábios de uma mãe. E nós temos muitos exemplos na Bíblia, e estão estes exemplos na Bíblia para nosso exemplo, não é? Para nos mostrar aquilo que é possível ser feito por uma mãe. E temos, como lemos há pouco, temos lá em 2 Timóteo 1,5, Eunice e Lloyd, mãe e avó de Timóteo. Ambas crentes, fiéis, dedicadas, ensinaram a Timóteo as Sagradas Escrituras desde a infância dele, e assim diz a palavra de Deus que o tornaram sábio para a salvação. Tornaram-no sábio para a salvação. Educaram aquele filho e neto pelo exemplo. Transmitiram as verdades das Escrituras no lar, porque nelas, diz o apóstolo Paulo, habitava uma fé sem fingimento. Fé, mas não é uma fé só para os outros verem. Uma fé não fingida. Uma fé real, verdadeira, que deu bom fruto. E essa mesma fé foi a que elas transmitiram ao filho e neto. Eunice era uma mulher comprometida com a palavra de Deus. Ela ensinou ao seu filho Timóteo as Sagradas Escrituras, desde a infância dele. E a palavra grega ali usada quer dizer desde o ventre. Quem sabe ela lia em voz alta as Escrituras quando Timóteo ainda estava no seu ventre. E mais tarde Timóteo veio a tornar-se um crente no Evangelho, um discípulo do apóstolo Paulo e um pastor. Um pastor da Igreja de Cristo, não apenas da Igreja de Éfeso, mas Paulo enviou a várias igrejas, foi a Tessalónica e a outros lugares, para fortalecer a fé dos cristãos. Então, mãe é desafiada aqui por este exemplo, desafiada a andar com Deus, a ensinar os seus filhos a palavra de Deus, a prepará-los para poderem ser homens e mulheres que Deus pode usar na sua obra. Além de Eunice e Lloyd, temos exemplos de mães que ensinaram a palavra de Deus. Temos Joquebede. Sabem quem foi Joquebede? Foi a mãe de Moisés. Conhecemos a história, está lá em Êxodo capítulo 2. Primeiro, Joquebede é um exemplo de uma mãe que ousou lutar pela sobrevivência do seu filho. A ordem de Faraó era que os bebés que nascessem meninos deviam ser lançados ao rio Nilo. No entanto, Joquebede não obedeceu, desafiou a ordem do rei, neste caso do Faraó. Ela não desistiu do seu filho. Não desistiu do seu filho. Infelizmente, hoje vemos muitas mães que desistem dos filhos depois deles nascerem e até antes deles nascerem. Mas Joquebede não. Ela montou um plano, arranjou um plano para quê? Para que o seu filho não fosse afogado. E foi um plano que transcendeu aquilo que era comum. Ela preparou um cesto para colocar o filho dentro do cesto e depois metê-lo no rio para que pudesse ser salvo. Mas, de facto, este gesto de Joquebede veio a resultar na sobrevivência do seu filho. E a providência de Deus foi tal que fez com que o cesto fosse ter junto da filha do Faraó, e depois há ali um enredo. O que é certo é que Deus preparou de tal maneira as coisas que é a própria mãe
Joquebed, que vai receber a ordem da filha do faraó para criar o menino e, quando ele fosse grande, o deveria entregar para ir para o palácio de faraó. Mas o que é certo é que ela vai educar o seu filho, vai criá-lo. O que é que acham que ela lhe transmitiu? Não é? Ensinou de certeza a palavra de Deus. Na palavra de Deus naquele tempo. Como? Tudo o que havia na palavra Exatamente. de Deus naquele tempo. Portanto, e vemos que depois Moisés, já homem, vai agir de acordo com aquilo que ele guardou no seu coração. E foi nesse primeiro tempo da infância de Moisés que recebeu as verdades por parte da sua mãe e do seu pai, e levou Moisés a, como lemos no livro de Hebreus, a rejeitar as glórias do Egito por causa do opróbrio de Cristo. Então, temos uma mãe que ensinou o seu filho Moisés, tornou-se um grande líder da história de Israel, e por isso hoje precisamos de mães que investam tempo na vida espiritual dos seus filhos. Mães como ela que procuram salvar a vida dos seus filhos, mais do que o seu sucesso. Mães que dão o melhor do seu tempo para inculcar nos filhos as verdades bíblicas eternas que vão fazer deles homens e mulheres que irão tomar as melhores decisões da sua vida, baseados na palavra de Deus. E por isso temos este exemplo de esta mãe, Joquebed. Em terceiro lugar, mãe, uma pessoa que inspira os filhos pela piedade. E há muitas pessoas que têm um grande conhecimento da palavra de Deus, de facto, mas não são piedosas. Não basta saber. Não são piedosas. E há outros que têm, às vezes, uma agenda robusta de oração, mas falta-lhes piedade. Portanto, piedade o quê? É amor sincero, devoto ao Senhor, temente a Deus, submissão a Deus. E precisamos de olhar para os exemplos de mães que são firmes na palavra do Senhor, comprometidas com a oração, mas também refletem os valores bíblicos na sua vida. Com o seu exemplo, refletem o amor de Jesus na sua vida, mas que transformem o conhecimento da vida em vidas piedosas, cheias do Espírito Santo, que são prudentes no falar, irrepreensíveis na conduta, sensatas, fiéis, vidas de santidade, vidas de prudência, mas que inspiram os seus filhos a andarem com Deus. E nós podemos ler isso em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhos, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Vejam, exercita-te a ti mesmo em piedade, vidas piedosas, vidas que se entregam a pôr em prática aquilo que se sabe da palavra de Deus. Mas também, em quarto lugar e último, mãe, uma pessoa que influencia os filhos pela correção. E temos isso lá em Hebreus capítulo 12. Se calhar esta é a parte que menos gostamos, que é a correção, não é? Uma mãe nem sempre se pode esperar que a mãe vai dar tudo aquilo que o filho quer. A mãe nem sempre dá aos filhos o que eles querem, mas o que eles precisam. Não o que eles querem, é aquilo que eles precisam. E o papel da mãe como educadora não é agradar sempre aos filhos, agradar sempre, mas prepará-los para a vida, ensiná-los os caminhos de Deus,
ensiná-los a amarem a Deus e a serem responsáveis na vida. E a disciplina faz falta. Vejam aqui Hebreus 12, versículo 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, são os nossos pais, não é? Para nos corrigirem. É o papel de um pai e de uma mãe. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, que são os pais da nossa vida, não é? Na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo. E é verdade. Quando o pai ou a mãe acerta ali o passo, não gostamos, não é? Diz, no presente não parece ser, claro, mas de tristeza. Mas depois, não é? Depois produz um fruto. Vai dar fruto a correção. Um fruto pacífico de justiça. Nos exercitados por ela, nos que passam pela correção. Não é? Nos exercitados por ela. Portanto, uma mãe que influencia e inspira os seus filhos também pela correção. A disciplina, a correção não pode também faltar numa verdadeira mãe. Porquê? Porque a disciplina é um ato responsável de amor. Um pai ou uma mãe só disciplina porque ama. Porque se não amasse, não se preocupasse, não ligava, não, porque ama. E a disciplina pode e traz, no momento traz lágrimas, traz dor, traz tristeza, mas depois vai produzir o fruto bom de justiça. Por isso a mãe precisa de corrigir os filhos também preventivamente, para evitar que males maiores surjam às suas vidas, alertando-os para os perigos que os cercam. Irmãos, em conclusão, por tudo isto, que é mãe, uma pessoa que influencia os filhos pela oração, mães que oram. Vimos Ana. Persistiu em orar e Deus deu-lhe um filho que ela tanto ansiava. A mulher cananeia, que não desistiu de suplicar a Jesus e recebe aquele elogio. Ó mulher, grande é a tua fé. Em segundo lugar, mãe, uma pessoa que influencia os filhos pelo ensino da palavra. Eunice e a mãe dela, a avó Lóida, a mãe Eunice, que inspiraram o seu filho e neto Timóteo. Joquebede não desistiu do seu filho. Arranjou o plano, não é? Que ela pensou, como é que eu vou salvar o meu filho? E fez uma cesta e lá pôs o seu filho. E Deus honrou-a, porque ela honrou a palavra de Deus. Ela veio a criar o seu filho, inspirou na palavra de Deus e mais tarde ele vem ser um grande líder que libertou Israel do Egito. Mãe, uma pessoa que inspira os filhos pela piedade, não apenas porque sabe muito, mas porque põe o conhecimento da palavra de Deus em prática, sendo um exemplo para o seu filho. E depois, também faz falta. Mãe, uma pessoa que inspira os filhos pela correção. Porque depois vai produzir um fruto pacífico de justiça. Irmãos, as mães são instrumentos importantíssimos nas mãos de Deus. Deus usa as mães. Por tudo isto e muito mais que nós pudéssemos dizer, e temos ali já uma futura mãe, Sophie e o Daniel, futuro pai. E as palavras, irmãos, não serão suficientes para podermos enaltecer essa missão sublime que é ser mãe. O amor de mãe é o único no mundo. Já disse aqui, é verdade. É o nosso primeiro amor.
quando nascemos, é o nosso primeiro amor, é a nossa mãe, que nos põe no seu colo, que não dorme por causa de nós e que luta por nós. E por isso, ao nível humano, nenhum amor transcende o amor de mãe. A mãe entrega-se, a mãe doa-se, investe o melhor de si, do seu corpo, do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos, dos seus sonhos. Investe tudo isso na vida dos seus filhos. E por isso a mãe é um monumento vivo da graça de Deus. Deus criou as mães. A mãe não foi uma coisa que apareceu assim. Deus criou as mães. E uma mãe é aquela que, como a águia, sabem como é que eles gostam e conhecem as águias? Uma águia coloca o seu ninho, onde vai ter os seus filhos, no alto dos penhascos. Lá mesmo no alto dos penhascos ou das grandes árvores. Longe dos predadores. A águia nunca abre mão dos seus filhos. E uma mãe, a palavra de Deus dá-nos esse exemplo. É essa heroína admirável, porque defende os seus filhos, luta por eles e quer vê-los crescer. Deuteronômio capítulo 32, que eu vou ler para os irmãos, diz assim, Deuteronômio 32, versículo 10. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos, cercou, instruiu, guardou como a menina do seu olho. É o que Deus faz. E a mãe é assim. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. O exemplo de mãe para os seus filhos. E elas demonstram muito mais do que falam com as suas atitudes. Irmãos, demos graças ao Senhor pelas suas mães. Mãe é uma intercessora incansável, uma educadora responsável, uma heroína. E que Deus nos dê essas mães, conforme nós podemos ver hoje na palavra de Deus. Glória ao Senhor pelas nossas mães, que o Senhor abençoe as nossas mães hoje e sempre. Amém, irmão.